O tema de hoje para a nossa meditação é razão, revelação e persuasão. Existe uma grande diferença entre razão, revelação e persuasão. Razão é o resultado de um raciocínio lógico alcançado segundo a inteligência humana na busca do saber e que está ligado tanto às coisas físicas como às espirituais. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabemos que somos todos pecadores, cheios de razão e sujeitos às aflições deste mundo. Todos os dias somos entregues à morte, mas se verdadeiramente somos templo do Espírito Santo, quem nos separará do amor de Cristo? Diante das muitas denominações cristãs que estão sobre os quatro cantos da terra, ainda que haja uma boa intenção na busca dos mistérios que estão contidos na Bíblia, não podemos confiar a nossa salvação a ninguém. O homem, na interpretação de um texto bíblico, está sujeito a erros e enganos. As doutrinas já foram estabelecidas por Deus. Por quê? Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esta é a doutrina para a Igreja. A dinâmica do Espírito Santo nos dá o livre acesso às Escrituras, para colocarmos em ordem o culto agradável a Deus. O culto racional permite reconsiderações, ajustes e reparos. Não é vergonha nem pecado reconhecer um erro. Isto é um ato nobre de humildade que agrada a Deus, mostrando que somos falhos, mas dependentes do nosso Mestre e Consolador, que está sempre pronto a nos ensinar. A entrega de uma profecia como se fosse uma revelação de Deus, se não tiver base bíblica, pode comprometer todo o culto. As parábolas de Jesus foram ensinos proféticos de coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus deixou a casa do Pai, se fez homem para dar início ao seu reino eterno neste mundo, que estava dominado pela idolatria e a soberba da carne. O sacrifício de Cristo na cruz foi o alto preço que ele pagou primeiro para os seus, um tesouro que esteve escondido por muitas gerações. Este foi um ato de amor profetizado ainda no Velho Testamento pelo profeta Malaquias, apontando para a igreja de Cristo, que diz: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim particular tesouro. Hoje, o homem cheio do Espírito Santo é um tesouro particular para o Senhor. Os mistérios de Deus não podem vir de forma isolada nem trazer confusão. Devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Onde estiver 2 ou 3 em comunhão, o Espírito Santo estará dissipando todas as nossas dúvidas. 1 Coríntios 14:26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. As parábolas de Jesus eram dadas a entender somente aos seus discípulos. Após a morte de Cristo, os ensinos para a igreja são dados a entender somente pela operação do Espírito Santo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não podemos dizer simplesmente que a espada é a palavra viva de Deus. Espada é uma arma de combate pessoal que fere, traz medo, levando o homem à morte. Mas para todo aquele que nele crê, a palavra de Deus é muito mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é viva e eficaz, vem sobre nós como aroma suave, uma operação do Espírito Santo que traz refrigério para a alma. A palavra de Deus é eterna. Nela está a virtude de Deus para suportarmos as adversidades desta vida, aguardando o repouso eterno. Mas se não houver arrependimento de pecados nessa vida, resta o juízo de Deus. Por quê? Os pensamentos e as intenções do coração não se apagam, mas permanecem eternamente. Esta é a tribulação da alma para os incrédulos após a morte. Revelação. Uma revelação não permite reparos, mudanças ou boas intenções que venham do homem, ainda que sejam para o crescimento da igreja. O Senhor nos comprou por um alto preço. Ele é justo e misericordioso e está sempre pronto a nos corrigir e perdoar. Vejamos. Após o dilúvio, Deus se arrependeu de haver feito o homem na terra, onde Satanás e seus seguidores foram lançados após a rebelião no céu. Deus não retirou o juízo ou voltou atrás na sua sentença de morte que estava sobre o homem. Antes, ele chamou Abraão para dar continuidade ao projeto de vida eterna através da sua descendência, Isaque, Jacó e as 12 tribos de Israel. Foi uma longa caminhada, 42 gerações, uma história marcada pela misericórdia de Deus por um povo rebelde e obstinado. Por mais de 400 anos, o povo esteve escravizado no Egito, quando Deus enviou seu servo Moisés para os libertar das garras de Faraó. Por causa do pecado, o povo caminhou 40 anos pelo deserto. Após a morte de Moisés, Deus ordenou seu servo Josué para conduzir o povo à terra prometida, onde o rei Davi trouxe repouso e paz ao povo por longos dias. E após a construção do Templo de Salomão, ao longo das gerações, Israel voltou a contender com o Senhor até encher a medida da taça da ira de Deus. O profeta Jeremias foi o escolhido para revelar o juízo de Deus e as suas consequências por causa do pecado de Israel. Jeremias 17, 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O povo rebelde de Israel não aceitou a revelação do profeta Jeremias para se renderem ao rei da Babilônia. O escape para o povo estava em obedecer à profecia de Deus. Por causa da desobediência, Jerusalém foi invadida, o templo queimado e o remanescente fugiram para o deserto. Por 70 anos, o povo esteve cativo em terras de outros povos. Mas Deus, ainda assim, tinha uma promessa para os fiéis. Deus ouviu a oração de Daniel, estando ele ainda no cativeiro. A ele lhe fora revelado o tempo profético para reparar o templo e o muro da cidade de Jerusalém, e também o retorno dos cativos de Israel, conforme o edito do rei Artaxerxes. Ainda assim,
o povo voltou a contender com o Senhor, até o domínio do Império Romano. Herodes foi o rei que promoveu a grande reforma do templo. Ele trouxe de Roma o poder e a idolatria. Isto rendeu aos judeus pesados impostos e perseguições. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E por último, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz e levar sobre si todo o pecado e maldição que havia sobre o povo, dando outra vez o direito a todos à vida eterna, conforme Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. O homem, ainda que seja santo, abençoado ou um enviado de Deus, não tem autoridade para mudar o propósito de Deus, trazendo novas revelações. O culto racional foi confiado a homens simples e imperfeitos, mas dependentes do Espírito Santo. Não podemos acrescentar ou retirar nada além do que já foi revelado. Disse Jesus: eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu ordem sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Persuasão. A persuasão é um ato voluntário para convencer uma pessoa ou um povo usando de meios práticos, repetitivos ou visuais, acrescentando ou retirando parte de uma revelação para estabelecer algo novo. Diferente de uma revelação de Deus, a persuasão gera dúvidas e confusão. A estratégia para enganar o homem desde o início da criação veio pela serpente, que é o diabo e Satanás. Na sua astúcia, se apresentou a Eva de forma persuasiva, dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva, conhecedora da revelação de Deus, ainda tentou argumentar com a serpente, dizendo: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Havia um juízo pela desobediência, porém a astúcia da serpente foi mudar o juízo de Deus, acrescentando uma falsa revelação. Certamente não morrereis. Eva não só desobedeceu, mas tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, estendendo assim a maldição do pecado sobre toda a humanidade. Deus, na sua infinita misericórdia, estabeleceu o último plano profético apontando para a salvação da alma. O livro de Daniel, entendido por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento, apontava para dias distantes, para um povo e por um tempo, que se cumpriram no nascimento de Jesus, morte e ressurreição de Cristo. O livro do Apocalipse, segundo a revelação de Jesus Cristo, aponta para o dia do breve encontro com Deus, após a morte. Toda profecia tem começo, meio e fim. O plano profético para a salvação de Israel, nação santa, povo escolhido de Deus, pode ser entendido por gerações, tempos, anos, tardes e manhãs, meses, dias e horas. Começou no chamado de Abraão e se estendeu até a geração de Jesus. Após a ressurreição de Cristo, o dia do breve encontro com o Senhor
será num abrir e fechar de olhos após a morte. Hebreus 9, 27, 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus cumpriu por completo as leis e ordenanças estabelecidas por Deus para as 12 tribos de Israel, segundo a tradição judaica, guardando sábados, dias de festa, circuncisão, batismo nas águas e outros rituais que tiveram fim no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém, a menina dos olhos de Deus, foi invadida e o templo destruído. Todos os sinais proféticos durante o cativeiro apontavam para a iminência vinda do Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a última semana profética para Israel, de que falou o profeta Daniel. E para finalizar, deixo uma reflexão. Daniel 12, 11, 12. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aos 30 anos, Jesus foi ter com João Batista para ser batizado. E vendo, disse João: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este ato profético substituiu o ritual judaico do contínuo sacrifício, representado pela oferta de um animal inocente em troca do pecado do homem. A abominação desoladora foi consumada no derramado sangue inocente do Filho de Deus, contaminando assim a terra santa e prometida. Os estudiosos entendem que o ministério de Jesus durou em torno de 3 anos e meio, ou 1290 dias. Porém, a bem-aventurança estava em esperar e chegar até 1335 dias, uma diferença de 45 dias. 45 dias. Esse foi o tempo entre a ressurreição de Cristo até o Pentecoste. O Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa, restando uma diferença de 5 dias. Vejamos. Jesus celebrou a Páscoa com seus apóstolos antes de ser preso, morto e sepultado. No primeiro dia da semana, Maria foi ao sepulcro, mas Cristo já havia ressuscitado. Isto é, 5 dias após Jesus celebrar a Páscoa. Seriam esses acontecimentos uma simples coincidência? O ministério de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo e o derramado do Espírito Santo nos permite refletir no cumprimento profético para a salvação, que foi primeiro para a casa de Israel e continua até os nossos dias. Este é o tempo do fim. A todos a paz do Senhor.